Amém, queridos? Eu quero pensar aqui com vocês o que pode realmente nos dar esperança para um novo ano, como que nós podemos vencer todas as coisas. Lá em Hebreus capítulo 12, um texto bem conhecido, eu quero só introduzir a mensagem com esse texto, depois nós vamos observar outros textos da palavra do Senhor. Mas aqui Hebreus capítulo 12, começando no verso 1, diz assim: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Amém, queridos? Só esse texto aqui. E por duas vezes ele fala de fixar os olhos em Jesus, e ele fala no verso 3 de considerar a vida de Jesus, a obra de Jesus, para que nós não fiquemos cansados e nem desanimados. Então a receita para vencer é olhar firmemente para Jesus e considerar a obra de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos aqui para te adorar e estamos aqui, Senhor, para ouvir tua voz. Precisamos ouvir tua voz. Precisamos que teu Santo Espírito fale em nossos corações, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e compreensão das Escrituras Sagradas. Senhor, revela a tua palavra aos nossos corações. Faz a tua obra em nossas vidas, Senhor. Transforma-nos, aperfeiçoa-nos e glorifica o teu santo nome por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Então que nesse novo ano nós possamos de fato olhar para Jesus, fixar o nosso olhar em Jesus e considerar a obra que Jesus realizou, para que nós possamos atravessar este novo ano sem canseiras, né? Foi um ano cansativo, então que 2020 a gente possa atravessar sem canseiras e sem desânimo, né? Porque acredito que muitos também desanimaram neste ano, né? Alguns até desejaram a volta de Jesus, não porque amam Jesus e querem estar com Ele, mas porque querem ficar livre disso aqui, não é verdade? Mas isso é um pensamento errado. Nós devemos desejar a vinda do Senhor porque o amamos, porque queremos estar face a face com Ele, porque queremos nos prostrar diante dEle para o adorar, sem nenhum impedimento. Amém? Ok, queridos, então considerarmos a obra de Jesus. E o que nós devemos considerar? Como eu falei a semana passada, eu quero falar sobre a cruz, de nós focarmos na cruz. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 2, Paulo falando a respeito do seu ministério, ele diz o seguinte: pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo mostra aqui que o que nós realmente precisamos entender é a obra da cruz, o que significou a obra da cruz. Amém, queridos? E quando a gente estuda as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, nós vamos ver que a cruz ocupa um lugar central em todos os ensinamentos.
e ao mesmo tempo a Bíblia oferece umas respostas, o porquê a cruz é tão importante. Então o que eu quero estudar com vocês são algumas perspectivas a respeito da cruz. E eu quero pensar em pelo menos 5 perspectivas da cruz. Ok? E a primeira perspectiva que eu quero estudar com vocês é a perspectiva de Deus Pai a respeito da cruz. O que a cruz realmente significou para Deus Pai. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, nos versos 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. O que esses versos estão dizendo? Que nós que cremos em Jesus, temos Jesus como advogado junto do Pai. Amém, queridos? Jesus é o nosso advogado diante de Deus Pai. E o texto ainda diz no verso 2 que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa isto? Que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia de Jerusalém, uma versão da Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, traz este verso de uma forma bem interessante. Diz assim: Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados. Falando a respeito de Jesus. Jesus é a vítima da expiação pelos nossos pecados. Parece que não tem muita diferença quando a gente pensa assim, mas na verdade, queridos, existe aqui uma grande verdade revelada, e é muito importante a gente entender isto, para nós entendermos o que a cruz significou para Deus Pai. Vamos tentar entender isso aqui. Primeiro vamos entender o que é a propiciação. Propiciação é o ato mediante o qual Deus se torna propício, isto é, Deus se torna favorável àqueles que o ofenderam. Então vamos pensar aqui. Todos nós, diz a Bíblia, todos nós pecamos e ficamos separados da glória de Deus. Então Deus fechou os olhos para nós, vamos pensar dessa forma. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, então Deus se torna novamente propício para nós. Deus volta a olhar para nós. Dá para entender isso? Então Deus se torna propício a nós. Então a cruz é o lugar, é o sacrifício pelo qual Deus se tornou favorável ou propício para nós que somos pecadores. Então a cruz é o lugar da propiciação, onde a ira de Deus foi plenamente satisfeita. Nós temos que entender, a Bíblia diz isso, Efésios capítulo 2, começando no verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar e do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Então, o que nós éramos diante de Deus? Filhos da ira, ou destinados à ira de Deus. Então Deus não era propício a nós,
nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas lá na cruz, Jesus foi a vítima da expiação. Jesus nos tornou novamente propícios, ou tornou Deus propício para nós. Ele nos tirou da condição de filhos da ira para sermos agraciados por Deus. E então nós podemos agora recebermos as bênçãos de Deus, recebemos a vida, como Paulo diz. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Quando nós éramos filhos da ira, destinados à ira de Deus, então Jesus morreu no nosso lugar e Deus se tornou propício para nós. Amém, queridos? Dá para entender isto? Então na cruz, não nós, seres humanos, oferecemos um sacrifício para apaziguar a ira de Deus, mas o próprio Deus enviou o seu próprio Filho para ser a vítima da expiação pelos nossos pecados. Então, Deus é quem iniciou toda esta ação. E aí a gente tem que entender aqui essa questão. A cruz, na cruz, Jesus foi a vítima da expiação, para nos tornar Deus propício para nós. Mas antes mesmo de Deus ser propício a nós, pelo fato de Jesus morrer na cruz, Deus tomou a iniciativa. Então fica a pergunta: Deus já era propício a nós por enviar Jesus, ou Ele se tornou propício depois que enviou Jesus? Se a iniciativa foi dele. Veja, não fomos nós que pedimos para Deus oferecer um sacrifício em nosso favor, mas o próprio Deus teve a iniciativa de enviar o seu próprio Filho como um sacrifício. Então, às vezes fica difícil nós entendermos esta questão. Deus já era propício e enviou Jesus, ou Ele se tornou propício depois que Jesus morreu na cruz? E aqui, queridos, nós temos que entender a cruz como o ato da expiação, mas também nós precisamos entender que Deus, Ele não está limitado ao tempo. Deus está acima do tempo. Então Deus, sabendo o que Ele ia fazer através de Cristo, Ele se tornou propício a nós e enviou Jesus. Mas Ele já sabia. Veja que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Então, no coração de Deus, tudo isto é uma única coisa. Ele nos amou antes da fundação do mundo. E Ele quis ser propício a nós. E porque Ele quis ser propício a nós, Ele enviou Jesus. E Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas tudo isso já estava no coração de Deus. Mas o que tornou Deus propício a nós foi o fato de saber que ao enviar Jesus, Jesus seria a vítima para a expiação dos nossos pecados. Dá para entender isso, queridos? Parece um jogo de palavras, mas é que para nós seres humanos, com uma mentalidade tão limitada, uma mente tão limitada, uma compreensão tão limitada, às vezes a gente fica questionando, mas se Ele enviou, Ele já era propício, ou Ele ficou propício depois de enviar, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário? Então, nós precisamos entender que para Deus, isto é um único fato. Amém, queridos? Então, a cruz, na verdade, muitos podem dizer, então, não é a cruz que torna Deus favorável a nós, mas porque Deus já era favorável a nós, Ele enviou Jesus para morrer na cruz. O que nós precisamos entender
é que Deus quis cancelar o nosso pecado, que pesava contra nós. Nós vamos entender isso lendo lá em Colossenses capítulo 2, no versos 13 ao 15. Mais uma vez vai aparecer essa expressão. Quando vocês estavam mortos em pecados. Veja, nós lemos lá em Efésios, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Agora, aqui em Colossenses, Paulo volta ao mesmo assunto e ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então veja só, na cruz, o Senhor cancela a escrita de dívida que nós tínhamos para com Deus. Ele ainda diz que Deus removeu essa dívida que nós tínhamos para com Ele, pregando-a na cruz. Então veja a importância da cruz. Foi na cruz que todos os nossos pecados foram cancelados. E essa escrita de dívida que nós tínhamos para com Deus, Deus removeu de nós e cravou na cruz do Calvário, através do Senhor Jesus. Amém, queridos? É por isso que nós precisamos entender esta noção de propiciação, porque a palavra de Deus deixa muito clara que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não estão em Cristo. Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas a ira de Deus, nós precisamos entender que a ira de Deus é algo real. Muitas pessoas até questionam como que um Deus de amor pode ficar irado. Até um teólogo católico escreveu uma tremenda besteira essa semana, quando ele diz sobre o amor de Deus, e quando ele fala que Deus age neste mundo somente através do amor, e Deus não é soberano, Deus não é todo-poderoso, e Ele não age neste mundo em poder, Deus age somente em amor. É uma grande verdade que Deus age em amor, mas também é uma grande verdade que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o amor de Deus só nos alcançou por causa da sua soberania, porque Ele decidiu na sua soberania se tornar propício a nós, enviando o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Se Deus não fosse soberano, Ele não podia tomar essa decisão. Não é verdade? Se Deus não fosse soberano, Ele não poderia nos amar. Se Deus não fosse quem Ele é, Ele não poderia nos amar. Amém, queridos? Fica claro isso? Então, a gente precisa entender essa questão da ira de Deus, para a gente poder entender bem a propiciação que Jesus fez lá na cruz do Calvário em nosso favor. Então vamos pensar, se Deus realmente tem ira devido ao nosso pecado, se Deus realmente fica irado, o que remove a ira de Deus, o que remove esta ira de Deus sobre nós, aquilo que propicia Deus em nosso favor, é o sacrifício de Jesus. A Bíblia mostra claramente que dura coisa é cair nas mãos de Deus, porque cair nas mãos de Deus significa cair na ira de Deus. As pessoas fazem uma tremenda confusão entre isto,
Até eu vi uma discussão esses dias a respeito dessa questão, quando a Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos de Deus. Quando a pessoa fala, isso não é uma verdade, porque Davi diz que prefere cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Mas Davi estava falando num contexto completamente diferente, né? Davi estava dizendo, eu prefiro o castigo de Deus do que o castigo dos homens, porque Deus é misericordioso e os homens não. Agora, quando Davi diz isto, Davi está dizendo isto como um filho de Deus, mas alguém que não crê em Cristo, alguém que não se tornou propício a Deus, ou Deus não se tornou propício àquela pessoa, porque a pessoa não crê em Jesus, aí a Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos de Deus, por causa da ira de Deus. Agora, vamos entender, queridos, como que um Deus cheio de amor pode ao mesmo tempo ser amor e estar extremamente irado. Parece um negócio contraditório, né? Como que um Deus todo amor, um Deus que é amor, não é um Deus que tem amor, não é um Deus que sente amor, é um Deus que é amor. Como que esse Deus que é amor pode estar irado? Então vamos entender que a ira de Deus é uma função da própria santidade de Deus. A ira de Deus não é uma zanga, né, que Deus olha e fala, não gostei disso, aí ele fica irado. Na verdade, não é uma incapacidade de Deus de controlar o seu gênio, então ele fica irado, como a gente, né? Você está todo amoroso com uma pessoa, aí ela faz algo, então você tem uma explosão de ira contra aquela pessoa, porque você foi, lá nos seus sentimentos, você foi atingido. Não é isso que acontece com Deus. Deus não tem uma explosão de ira. Deus não consegue, não é que Deus não consegue controlar o seu gênio, né? E aí ele explode em ira. Mas como a gente disse, a ira é uma função da santidade de Deus. É uma oposição de Deus ao pecado. Mas a ira de Deus é justa e cheia de princípios. Vamos tentar entender isso aqui. A santidade de Deus, ela é tão gloriosa, que ela exige a sua própria ira contra aquelas criaturas que o desafiam. Deus é tão santo, é tão gloriosamente santo, que essa santidade exige uma ira contra o pecado. E essa ira então vem contra aqueles que desprezam a Deus, que desprezam a obra de Deus, que desprezam a palavra de Deus, sobre aqueles que insistem em ser totalmente independentes de Deus, ainda que ninguém neste mundo é independente de Deus. A pessoa até quer ser, mas ela não pode ser. Por que uma pessoa não pode ser totalmente independente de Deus? Alguém vive sem ar? E quem dá o ar para que as pessoas respiram? Então alguém pode ser independente de Deus? Isso usando aqui uma das questões. Mas a grande verdade é que ninguém consegue ser independente do cuidado providencial de Deus. Mas as pessoas, apesar disso, insistem em ser independentes de Deus, insistem em rejeitar a palavra de Deus, em rejeitar a obra do Calvário.
que propicia Deus para as pessoas. Então, a santidade de Deus exige a manifestação da ira contra o pecado. Vamos procurar entender isso melhor. Imagina, Deus totalmente santo. Se Ele olha para este mundo do jeito que está, e Ele diz: deixa para lá, eu vivo aqui a minha vida e deixa eles fazerem o que eles querem. Eu fico aqui curtindo a minha santidade e eles que vivam no pecado deles. Eu não vou me importar com o que eles fazem. Se Deus fizesse isso, nós que somos totalmente errados, concordaríamos que existe alguma coisa errada nesse Deus. Ou não? Se Deus simplesmente olhasse para esse mundo e dissesse: vou deixar para lá, vou ficar aqui na minha santidade, no meu trono, e deixa eles para lá. Você acha que Deus não devia se importar com o que os homens fazem? Quantas pessoas perguntam, principalmente no tempo da guerra, as pessoas perguntam: onde Deus está que permite tudo isto? Por que Deus permitiu que um homem chamado Hitler se levantasse e fizesse a barbaridade que ele fez? Quantas pessoas questionam a existência de Deus por causa das coisas ruins que acontecem? Não é verdade, queridos? Então, veja só, Deus permite que a sua ira venha sobre todos os filhos da desobediência. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Mas sobre aqueles que creem em Jesus, Deus não está manifestando a sua ira, Deus está manifestando a sua graça. Consegue entender isso, queridos? Amém? Então, quando as pessoas perguntam: onde está Deus? Deus está agindo no mundo inteiro. Só que sobre o mundo incrédulo, Deus manifesta a sua ira. Sobre os seus filhos, Deus manifesta a sua graça. Dá para entender isso, queridos? A gente tem que entender que o próprio Satanás, ele age neste mundo controlado por Deus. Na verdade, ele é um agente da ira de Deus. Não pensa que o diabo está solto fazendo o que ele quer neste mundo. Ele é controlado por Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Você pode lembrar no livro de Jó, o diabo teve que pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. O diabo não faz o que quer. Dá para entender isso, queridos? Agora, quando nós somos atingidos por coisas que a gente não pode entender aquilo como graça de Deus, na verdade, queridos, é graça de Deus. Porque esse mesmo capítulo 12 de Hebreus que nós iniciamos a nossa leitura de hoje, mostra claramente que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Você pode, quando era criança, e as crianças hoje, podem entender que a correção do pai como: meu pai estava irado comigo, por isso ele me bateu. Não, o pai bateu porque estava disciplinando, e ele estava disciplinando porque ama. Então é um erro que muita gente comete, muitos cristãos cometem, quando estão passando por um tempo de disciplina, dizer: Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Não, queridos, Deus é propício a você por causa da obra de Jesus.
Deus é favorável a você por causa da obra de Jesus. E o escritor aos Hebreus diz que Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Vamos entender que castigo é uma coisa, disciplina é outra coisa. A gente confunde as coisas, porque nossos pais terrenos, quando eles nos disciplinam, eles dizem assim: vou te colocar de castigo. Então a gente entende que toda disciplina é castigo. Mas no caso de Deus, não. Deus não nos castiga, Deus nos disciplina. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O que aplacou a ira de Deus sobre nós foi o sacrifício de Jesus lá na cruz. Amém, queridos? Se Deus não agisse assim, trazendo Jesus para se tornar propício a nós, então nós estaríamos debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus iria destruir todas as coisas. Porque se Deus não agir com ira sobre o pecado, então Deus estaria maculando a sua própria glória. Deus estaria maculando a sua honra, a sua santidade, a sua integridade. Se Deus simplesmente deixasse o pecado para lá, Deus não seria um Deus santo. Então, entenda que a ira de Deus é sempre a própria santidade de Deus sobre aqueles que estão em pecado. Amém, queridos? Dá para entender isto? Então é por isso que a Bíblia mostra que Deus é um Deus muitas vezes irado. E aí eu já disse outro dia sobre isso, e eu quero voltar nessa questão, sobre aquela questão que diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é totalmente correto. Porque Deus odeia o pecado. E a gente está vendo aqui, e o texto de Efésios, capítulo 2, é muito claro, vamos ler de novo. O verso 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Deus ama todos os pecadores. Que Ele odeia todos os pecados é fato. Mas Ele não ama todos os pecadores. Porque sobre aqueles que não estão em Cristo, permanece o quê? A ira de Deus. Amém, queridos? Fica claro isso? Só para a gente ter uma ideia. Nos primeiros 50 salmos, nós encontramos 14 vezes texto que diz que Deus odeia os pecadores, que Deus aborrece os mentirosos. Dá para entender isso? A Bíblia diz que Deus odeia os pecadores, que Deus aborrece os mentirosos. Então, se Deus não agisse com sua ira, o que seria deste mundo? Então, a ira é uma função necessária da santidade de Deus. E esse Deus amoroso, então, provê através do seu Filho a sua graça sobre aqueles que creem em Jesus. Amém, queridos? Então, Deus veio na pessoa do seu próprio Filho para morrer no nosso lugar e se tornar propício a nós. Então, Jesus morreu na cruz para garantir que Deus se tornasse favorável a nós, exatamente naquelas áreas em que Deus age com ira sobre a humanidade. Fica claro isso, queridos? Dá para entender? Vamos ler mais um texto aqui, Romanos capítulo 3.
versos 23 ao 26. Diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Todos pecaram e todos se tornaram filhos da ira de Deus. Mas Deus justificou gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, aqueles que têm fé em Jesus. E Deus, então, ele diz aqui, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador. Então Deus deixou de nos punir, e na sua justiça, ele levou o seu próprio filho à cruz do Calvário, e então ele é justo, porque ele pune o pecado, mas ele também é justificador daqueles que creem em Jesus. Ele cancela, como nós já lemos, ele cancela a dívida daqueles que creem em Jesus. Então ele justifica a sua ira sobre nós que cremos em Jesus, crucificando Jesus lá no Calvário. Então, o que tirou a ira de Deus de sobre nós foi o sacrifício de Jesus. Dá para entender isso, queridos? Então veja o que a cruz significa para Deus Pai. É por isso que João diz: se pecarmos, temos um advogado, Jesus, que é a propiciação pelos nossos pecados. Amém, queridos? Então a gente vê nas Escrituras várias vezes como o próprio Deus levou o seu Filho à cruz do Calvário para demonstrar a sua justiça, e ele então é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então é a cruz que une o amor de Deus e a sua perfeita santidade. Amém, queridos? Deus é justo, Deus é amor e Deus é santo. E o que aplaca a ira da sua santidade, é o sacrifício de Jesus. Deu para entender isso? Como Deus vê a cruz? Então, a próxima perspectiva que eu quero ver aqui é a perspectiva do próprio Cristo. Como que Jesus encarou a cruz. A primeira coisa que nós vamos notar é que Jesus foi à cruz por causa da sua obediência a Deus. Jesus encarou a cruz como obediência ao propósito eterno de Deus Pai. Dá para entender isso, queridos? Lá no livro de Hebreus, isso vai aparecer por várias vezes, sobre a obediência de Jesus lá na cruz. E no Evangelho de João, também nós vemos o próprio Jesus falando que o Filho sempre faz aquilo que agrada o seu Pai. Então, Jesus olha para a cruz como algo que agradou a Deus Pai. E ele veio para justamente morrer na cruz. Lembra que quando Jesus está para ser preso, e ele chama os seus discípulos, e ele diz que a sua alma estava muito angustiada, porque a gente nunca pode esquecer que Jesus foi para a cruz como homem, não como Deus, mas como homem. E ele então, como homem, sabendo tudo que ele iria sofrer, e queridos, Jesus sabia
que ele não estava sofrendo a ira dos romanos. Jesus não estava sofrendo a ira dos judeus. Jesus na cruz ia sofrer a ira do próprio Deus. Entende isto? E Jesus, sabendo disso, ele diz: a minha alma está profundamente angustiada. E ele diz: mas que direi agora? Pai, livra-me desta hora. Se foi para isto que eu vim, foi para esta hora que eu vim. Então Jesus vem a este mundo como homem em obediência a Deus Pai. Jesus encara a cruz como um ato de obediência a Deus. Amém, queridos? Então, é surpreendente quando a gente vê que o Pai comissiona Jesus e Jesus vem. O Pai resolve crucificar o seu próprio filho e o filho aceita. E ele sabe que ele está sendo crucificado para redimir uma raça de rebeldes, de pecadores, daqueles que se recusaram a viver para Deus no passado. Mas Jesus, ele aceita isto. Lá em Marcos capítulo 10, no verso 45, Jesus fala sobre isto: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus sabe que essa é a missão que ele recebeu de Deus Pai, e Jesus encara a cruz como obediência. Amém, queridos? A gente já leu várias vezes lá em Marcos também, 14:36, quando Jesus está no Getsêmani, e ele por 3 vezes ele ora e ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então Jesus olha a cruz como o plano eterno de Deus, e ele obedece a Deus, e ele aceita ir para a cruz do Calvário. Amém, queridos? Lá em João ele diz: ninguém tira a minha vida, mas eu a espontaneamente a dou para torná-la a tomá-la, porque este mandamento recebi de meu Pai. O Pai me mandou dar a vida, e eu dou a minha vida. Assim o Pai também mandou eu retomar a vida, e eu retomo a vida. Então Jesus morreu na cruz do Calvário, obedecendo a Deus, e ressuscitou no 3º dia, obedecendo a Deus. A cruz é a obediência de Cristo a Deus Pai. Amém, queridos? Lá em Filipenses capítulo 2, o verso 8, diz assim: assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que a cruz significou para Jesus? Obediência a Deus Pai, para completar a obra redentora. Amém, queridos? A terceira perspectiva que eu quero ver aqui é a perspectiva de Satanás em relação à cruz. A gente não vai ler aqui, mas Apocalipse capítulo 12, se você ler depois, você vai ver que neste capítulo mostra como que Satanás entende a cruz do Calvário. Nesse capítulo 12 de Apocalipse, o diabo é mostrado como totalmente enraivecido, porque ele foi banido dos céus, e ele sabe que o seu tempo agora está muito curto. E ele está doido, porque ele sabe que Jesus está voltando e o seu tempo está acabando. Ele vai ser preso para sempre no lago de fogo e enxofre. Ele sabe, ele tentou, mas ele sabe que ele não conseguiu esmagar Jesus lá na cruz do Calvário. Ele pensou que ia esmagar Jesus na cruz, mas
cumprindo a profecia de Gênesis 3,15, foi Jesus quem esmagou a Satanás com o seu calcanhar. O máximo que Satanás conseguiu fazer foi picar o pé de Jesus, mas Jesus estava esmagando a Satanás lá na cruz do Calvário, e ele sabe disso. E é por isso que ele tem uma ira tão grande contra a igreja de Jesus. E a gente viu nesta semana, enquanto nós estávamos aqui, muitos de nós, não sei se todos, né? Mas a grande maioria aqui no Brasil estava diante de uma mesa farta, desfrutando da graça de Deus. Vários dos nossos irmãos estavam sendo degolados pelo Estado Islâmico. E aí alguém pode dizer, mas a graça de Deus não estava sobre ele? Estava, eles já estão diante do Senhor, desfrutando da glória eterna com o Senhor Jesus. Mas por que eu quis falar sobre isso agora? Para mostrar a ira do diabo sobre a igreja de Jesus. Mas não precisa ficar preocupado não com isso, porque você é imortal até o dia que Jesus já determinou que você vai partir deste mundo. Até aquele dia, querido, você é imortal. Então, o dia que você morrer, é porque chegou o dia que já estava marcado lá na eternidade para você partir. Amém? Então não precisa ter medo da ira do diabo não. Ele está muito irado, ele está furioso, ele está com muita raiva, mas ele está debaixo dos pés de Jesus. Amém, queridos? Lá no verso 11 do capítulo 12 de Apocalipse diz o seguinte: que os crentes, os cristãos vencem a Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, é uma referência clara sobre a cruz, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi vertido lá na cruz, e é esse sangue que derrota a Satanás, e Satanás sabe disso. Amém, queridos? Então significa que todos os cristãos que estão debaixo das acusações de Satanás, porque Satanás é o acusador dos irmãos, ao mesmo tempo todos esses estão debaixo da propiciação de Cristo. E Deus não está olhando para as acusações do diabo, Deus está olhando para a obra do Calvário e se tornando propício a nós. No mesmo tempo em que Satanás diz, eles pecaram, Deus diz, não há condenação para aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo. Amém, queridos? É por isso que nós precisamos nos agarrar à cruz, porque quando Satanás vem nos acusar, nós podemos responder para ele, Jesus pagou o preço em meu lugar. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Amém, queridos? Então, diante de toda acusação que o diabo tenta fazer contra nós, Deus mostra o sangue de Cristo. Deus faz Satanás lembrar da cruz do Calvário. E o que Satanás pode fazer? Abaixar a cabeça e sair. Ele não pode fazer nada quando ele é lembrado da cruz do Senhor Jesus. Amém, queridos? E é por isso que nós ficamos também livres da nossa culpa. Por que diante de um Deus tão santo, nós tão pecadores, podemos estar sem culpa? Por causa do sangue de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso 24, diz, Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Amém, queridos? Isto
é uma realidade. Amém? Você pode ter dúvidas sobre isto, mas isto não deixa de ser uma realidade. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Durante a primeira Páscoa lá no Egito, na primeira Páscoa, logo antes do Êxodo, o senhor Caleb, lógico que são nomes fictícios, o senhor Caleb e o senhor Abner, dois hebreus renomados, estão falando dos acontecimentos extraordinários das últimas semanas ou meses. O senhor Caleb pergunta ao senhor Abner: você já aplicou o sangue do cordeiro nas vergas e no umbral da porta de entrada da sua casa? Claro, responde o senhor Abner, eu segui exatamente as instruções de Moisés. Eu também, afirma o senhor Caleb, mas tenho que admitir que estou um pouco nervoso. Meu filho Benjamim significa tudo para mim. Se, como disse Moisés, o anjo da morte passar pela terra hoje à noite, levando todos os primogênitos da terra, não sei o que eu faria se o Benjamim morresse. Mas aí está a questão: ele não vai morrer. É por isso que você aspergiu o sangue nos umbrais nas portas. Moisés disse que quando o anjo da morte vir o sangue, ele passará por cima da casa, para que ela seja protegida. E o primogênito está seguro. Por que você está preocupado? Eu sei, bufa o senhor Caleb, um tanto irritado. Mas você tem que admitir que tem acontecido algumas coisas muito esquisitas por aqui ultimamente. Algumas das pragas afetam tanto os egípcios como a nós também. A ideia de que meu Benjamim estivesse em perigo me perturba muito. Um pouco sem compaixão, o senhor Abner responde: não posso imaginar porque você está aflito. Afinal de contas, eu também tenho um filho e acho que o amo tanto quanto você ama Benjamim. Mas estou completamente em paz. Deus prometeu que o anjo da morte passaria por cima de toda a casa que estivesse marcada pelo sangue, do jeito como ele prescreveu, e eu confio na sua palavra. Aquela noite, o anjo da morte passou pela terra. Quem perdeu o filho? O senhor Abner ou o senhor Caleb? Você sabe responder? A resposta é nenhum. Nenhum dos dois. Porque o cumprimento da promessa de Deus, de que o anjo da morte simplesmente passaria por cima e não destruiria os primogênitos, não dependia da fé dos que estavam ali, mas se haviam aspergido o sangue na entrada de suas casas ou não. Então o fato de que naquele momento, aquele homem ter medo, não significava nada. O vacilo da sua fé naquele momento não significava nada. Por quê? Porque Deus não estava olhando a fé, Deus estava olhando o sangue. Às vezes você peca, às vezes só, né? Aí você chega diante de Deus e pede perdão. Fala: Senhor, me perdoa. E daqui a pouco você está em dúvida se Deus te perdoou ou não. E aí, Deus te perdoou ou não? Você está em dúvida de se Deus te perdoou. Ele perdoou ou não? Perdoou. Por quê? Porque ele não olhou para a sua fé, ele olhou para o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Dá para entender isso, queridos? E quando Satanás vem e te acusa, porque quando você fica em dúvida, é porque Satanás quer que você duvide da palavra de Deus. Quando você diz: não sei se Deus me perdoou, o que você precisa responder naquela hora? Não posso ter dúvida. Deus me perdoou, porque o meu advogado
está diante de Deus Pai, intercedendo por mim, está mostrando o sangue dele, e Deus está olhando para onde? Para mim ou para o sangue de Cristo? E se Deus está olhando para o sangue de Cristo, Ele te perdoou ou não? Perdoou, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? E Satanás sabe disso. E se você crer no Calvário e você responder dessa forma para ele: Satanás, Jesus morreu por mim lá na cruz e o sangue dele me purifica de todo pecado, e você sabe muito bem que lá na cruz o Senhor destituiu você e o débito que havia contra mim não existe mais. O que Satanás pode fazer? Nada. Ele tem que baixar a cabeça e sair fora. Amém, queridos? Vamos pensar aqui na perspectiva do pecado em relação à cruz. É lógico que o pecado não tem uma perspectiva, o pecado não é uma coisa viva, mas para a gente entender aqui como a cruz tratou com essa questão do pecado, então isso pode nos ajudar a entender de uma forma assim, uma metáfora, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, e os textos que nós lemos mostram claramente que o pecado era visto diante de Deus como uma dívida que nós tínhamos com Deus. E lá na cruz, nós não podíamos pagar. Então, lá na cruz, Jesus pagou o preço em nosso lugar. Jesus pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus Pai. Amém, queridos? Nós podemos pensar que o pecado era uma mancha que havia em nossas vidas. E a Bíblia diz que o Senhor removeu isto lá na cruz do Calvário. Então, agora no Natal foi muito lembrada a questão de Jesus. E existe um cartão, um dos cartões de Natal, a frase que ele veio pagar uma dívida que ele não devia, porque nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. É bem interessante essa frase. Ele veio pagar uma dívida que ele não devia, porque nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. Então, o pecado diante de Deus, ele é algo que não existe sobre nós. Então, a perspectiva do pecado é que o pecado é nulo diante de Deus, por causa do sangue de Cristo sobre nossas vidas. A cruz significa a solução para o pecado. Amém, queridos? E por último, eu quero pensar aqui sobre qual deve ser a nossa perspectiva a respeito da cruz. A gente pode ter muitas coisas aqui para pensar, mas o que eu quero pensar aqui é que a cruz é o marco mais alto da demonstração do amor de Deus por nós. Quantos aqui já tiveram, não precisa responder, mas quantos aqui já tiveram dúvidas sobre o amor de Deus? Será que Deus realmente me ama? E por que a gente pensa se Deus realmente nos ama? Porque às vezes a vida não é como a gente gostaria que fosse. Não é verdade? Quando a gente não tem algumas coisas que a gente gostaria de ter, a gente pensa: puxa, será que Deus realmente me ama? Querido, a maior demonstração do amor de Deus é a cruz. Porque nós éramos filhos da ira, mas Deus nos tornou filhos da sua maravilhosa graça. Amém? A cruz é a medida máxima da seriedade do nosso pecado e da segurança que nós temos,
que toda a nossa culpa foi tratada e removida. Romanos capítulo 6, no verso 6, diz assim: pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Nos versos 11 ao 14, diz assim, Romanos capítulo 6: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da graça, da lei, mas debaixo da graça. Então, a perspectiva que nós devemos ter sobre a cruz é que na cruz nós fomos também crucificados com Cristo. A nossa velha natureza do pecado foi crucificada com Cristo, para que nós não fôssemos mais sujeitos ao pecado, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nossas vidas. Em Gálatas 6,14, diz assim: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o que Paulo diz aqui, que a cruz deve ser o nosso motivo de orgulho. Se nós devemos nos orgulhar de alguma coisa, é da cruz, porque a cruz é a nossa libertação. Amém, querido? Nós somos libertos do mundo, e o mundo não tem mais poder sobre nossas vidas. Então nós vemos, há muitos textos no Novo Testamento, que a cruz está ligada à nossa justificação, à nossa santificação, até mesmo aos dons do Espírito e ao reino de Deus. Mas o que eu gostaria de pensar, e não hoje, eu quero começar uma série de estudos sobre a cruz. Ela serve como um padrão do nosso comportamento. E a palavra de Deus deixa isso de uma forma muito clara, lá em Filipenses capítulo 2, os versos 5 ao 8. O apóstolo Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas esse texto começa com essas palavras: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a cruz, queridos, deve servir para nós como um padrão de comportamento neste mundo. Jesus condicionou toda a sua vida neste mundo olhando para a cruz. Tudo que ele fez olhando para a cruz. Tudo que ele falou olhando para a cruz. Todo o seu ministério foi uma preparação para a cruz. A cruz norteou toda a vida de Jesus desde o seu nascimento. Você pode notar nas Escrituras que quando Jesus tinha 12 anos de idade, quando seus pais o perderam lá em Jerusalém, e foram encontrá-lo 2 dias depois no templo,
ali discutindo com os mestres da lei a palavra de Deus. E quando Maria diz para ele: filho, nós estamos te procurando. E ele responde: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai. Então veja, toda a vida de Jesus foi norteada pela cruz. E a Bíblia diz para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dá para entender isso, queridos? A cruz deve nortear as nossas vidas. A gente vive numa época em que é muito comum a gente ouvir, principalmente nos programas de rádio e televisão, evangélico, que você tem que reinar, que você tem que determinar, que você tem que ordenar, você tem que encostar Deus na parede, você tem... A Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Jesus. E ele começa, ele era Deus, mas ele não teve a usurpação, ele não teve, nessa versão diz, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Então hoje a gente vê muitos cristãos se apegando ao fato: não, eu sou um filho de Deus, eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, as pessoas têm que me reconhecer. Jesus, sendo Deus, ele não se apegou a isso. Jesus se esvaziou para assumir todo o plano de Deus para a vida dele. E é justamente isso que nós devemos ter, a perspectiva que nós devemos ter em relação à cruz. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Não devemos ficar nos apegando ao fato de sermos filhos de Deus e que a gente tem que reinar neste mundo, que a gente tem que ter tudo. Jesus viveu a sua vida olhando para a cruz, e essa tem que ser a nossa perspectiva. A cruz tem que comandar todo o nosso comportamento. Amém, queridos? Mas como eu disse, isto é um assunto que eu pretendo estudar com vocês, como que a cruz determina o nosso comportamento. E a gente vai tentar estudar coisas bem práticas do nosso dia a dia, como que a cruz deve determinar o nosso comportamento. Amém, queridos? Mas eu gostaria de deixar essa palavra. Se a cruz foi tão importante para Deus, se a cruz foi tão importante para Jesus, se o próprio Satanás sabe que tem que se render ao que Cristo fez na cruz, se o pecado se torna nulo diante da cruz, nós devemos olhar de uma forma muito especial para a cruz, entendendo que Jesus, como Paulo diz lá em Filipenses, que é por causa da cruz que Deus lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei dos Reis, mas antes do trono veio a cruz. Você quer reinar com Cristo? Antes do reino vem a cruz. Então o meu desafio para você para 2020 é fixar o seu olhar em Cristo, mas o Cristo crucificado. Amém? E a palavra de Deus que nós lemos no início diz: se nós fizermos isto, nós não vamos desanimar e nem vamos nos cansar. 2020 pode se tornar até mesmo o pior ano para o povo brasileiro, mas nós vamos atravessar 2020 sem nos cansarmos e sem desanimarmos, porque estaremos olhando
não para o Brasil, mas estaremos olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vai fazer uma grande diferença. Na verdade, vai fazer toda a diferença. Amém? Mas eu espero que você tenha entendido esta palavra e que você esteja disposto a estudar junto como o nosso comportamento deve ser conduzido pelo nosso olhar para a cruz. Eu espero que você tenha o desejo de aprender estas coisas e que você venha estudar com a gente estas coisas que podem fazer toda a diferença. Amém? Amém, queridos. Vamos orar? Eu gostaria que nesta oração a gente agradecesse a Deus pela cruz e que Deus nos ajudasse a olharmos para a cruz, a fixarmos o nosso olhar em Jesus crucificado. Vamos orar.